Oi, voltamos e na narrativa de hoje a gente vai ver mais alguns causos misteriosos, principalmente sobrenaturais aqui. Oi, Lê, fala oi. Oi, Nossa produção aqui. comentarista. Exatamente. E o primeiro caso de hoje, o primeiro relato, ele tem nome e a pessoa chama de o amigo não tão imaginário. Você tinha amigos imaginários quando era pequena? Não. Vamos lá. Quando criancinha, eu tinha um amigo imaginário chamado David. Ele tinha uma pele morena e cabelos e olhos escuros. Um dia, brincando com os sobrinhos do proprietário do meu apartamento, eu falei sobre o David. Que inocência dessas crianças. Aí, o garoto mais velho, ele ficou muito confuso e saiu correndo para chamar a tia dele, que era a esposa do proprietário. Aí essa tia veio, né, criança, foi lá perguntar: o que você falou, menino? Quem que é seu amigo? Sabe aquele negócio assim? Foi lá perguntar. Bom, enfim, ela pediu para ele descrever o David. E quando ele começou a contar, ela começou a chorar feito uma louca, né? Ela era proprietária ali do apartamento onde ele morava. Moral da história: aparentemente, muito antes desse cidadão e da família se mudar para aquele apartamento, essa mulher que era proprietária, ela teve um bebê. E esse bebê, ele faleceu de SMSI, Síndrome da Morte Súbita Infantil. O nome dele era David. E ele também tinha cabelos pretos, olhos castanhos e pele morena. Tadinha. Que dó. E assim, tipo, ela saiu do apartamento e meio que ele ficou lá, né? Era isso Tipo, que eu ia ela falar. saiu e deixou ele lá. O que ela vai fazer agora? Ela vai tirar quem tá morando lá, expulsar quem tá morando e voltar? Isso é uma coisa que eu não entendo de verdade. Porque, cara, tem que vir outros espíritos. Cadê, né, os guardiões espirituais e tal, para levar essa alma embora, gente, não deixar Sim. ele aqui, né? Bom, enfim. Isso aí Não, e é isso que uma eu fico discussão. pensando, tipo, ela deve ter ficado muito abalada, o que é totalmente compreensível. Mas aí, o que ela faz agora? Porque o filho dela Tá na casa. Por mais que seja filho, eu sou mãe também, eu sei, não consigo imaginar, sabe, se perder um filho. Mas, cara, não fica aqui assombrando. Segue, vai, Sim. tchau, vaza. E não segura o fantasma aqui, porque eles parece que não, mas eles estão infelizes, eles não gostam de ficar aqui. Exatamente, aí a pessoa fica chorando, ai, não me deixa, não vai embora. O fantasma não consegue seguir. A gente fala fantasma, daqui a pouco, deixa o canal crescer, que você vai ver os engomadinhos falando assim. O termo correto é espíritos, fantasma não existe. Isso. Ai, chatos, é fantasma. Chatos, é fantasma, exatamente. Relato 2, esse não tem nome, e começa assim. Aconteceu no Brasil. Todos os relatos que eu pego são do exterior, esse aqui foi no Brasil. E a pessoa começa assim. Em uma viagem ao Rio de Janeiro, eu e mais 3 irmãos ficamos hospedados numa casa bem antiga. A casa possuía 2 andares com 5 quartos. A gente decidiu que cada um ia ficar com um quarto. Aí tinha sala de estar, sala de jantar, uma cozinha bem grande e 2 pianos. A informação aleatória ali no meio, né? 2 pianos. Não, por que tinha 2 pianos? Porque não um. E por que essa informação tá aí? Tipo, 2 pianos, 3 guarda-roupas, 2 privadas. Tipo, que tipo de informação é essa? Pois é, 2 pianos. Enfim. Aí ela continua assim. No dia que chegamos na casa, eu senti um sono muito grande e meus irmãos queriam sair para dar uma volta. Por estranho que pareça, já que eu sou uma pessoa muito aventureira e há muito tempo não visitava o Rio, ainda assim eu resolvi ficar na casa dormindo. Ela resolveu ficar, né, tal, tava com muito sono, não era o comportamento normal dela. E aí, antes dos irmãos dela saírem, chegaram os amigos desses irmãos, para fazer uma visita e a galera ficou tudo lá conversando. Bom, eles tinham tudo amigos lá, pode ser que, estou deduzindo aqui, né, não sei, pode ser que eles já moraram no Rio há algum tempo, tinham amigos na região, alguma coisa assim, enfim, não sei. Mas o que diz aqui é que ela foi com os irmãos passar um feriado, final de semana lá, e os amigos que moram ali na região vieram visitar.
E ela foi dormir e os irmãos iam sair com esses amigos, tá? É mais ou menos isso. Tá, aí ela coloca: peguei no sono e fui acordada por vários barulhos que vinham do piso inferior da casa. Como eu escutei barulho de panela caindo e várias pessoas conversando, eu sugeri que vinha da cozinha. Claro, panela, né? Cozinha. Olhei a hora e já havia passado umas 2 horas que eu tinha ido dormir. E aí ela estranhou, ela falou: nossa, eles não iam sair? 2 horas eles não saíram de casa ainda? Beleza. Como eles estavam muito barulhentos, ela resolveu ir lá reclamar do barulho. Não vai não. Conforme eu descia as escadas, os barulhos diminuíam. E eu comecei a achar que eles estavam de sacanagem comigo, que eles estavam brincando. Cheguei na cozinha e o barulho parou. No primeiro momento, eu achei que eles estavam se escondendo. E aí eu comecei a rir e falei para eles aparecerem, parar de brincadeira e tal. Só que aí eu fiquei uns 5 minutos e não achava ninguém. E não tinha ninguém, e não aparecia ninguém. E aí ela começou a ficar com medo. E aí ela ligou para eles. E eles falaram que já tinham saído faz tempo, que eles estavam muito longe. Entendi. Aí ela ficou o resto do dia trancada no quarto, esperando eles chegarem. Oh, meu Deus. Coitado, não aproveitou nada da viagem, né? Tudo bem. Ficou trancada no quarto, esperando eles chegarem. E quando eles chegaram, ela contou o que tinha acontecido. E o que eu achei legal nesse relato é que, ao invés deles zoarem ela, sabe o que eles fizeram? Foi todo mundo dormir no mesmo quarto. Que eles ficaram com medo, Que geralmente o povo não leva a sério, né? Eu achei que legal que ela falou, eles, peraí, foi todo mundo dormir junto. Todo mundo ficou com aflição, foi tudo dormir no mesmo achei quarto. muito legal, que eles acreditaram, né? Sim. Aí beleza, aí ela coloca assim: no dia seguinte, tava tudo bem. Saímos, nos divertimos muito, eu já tinha até esquecido do que tinha acontecido no dia anterior. E quando anoiteceu, quando a gente estava no outro bairro, da onde ficava a casa, o irmão dela avisou que tinha que ir até o aeroporto buscar a namorada dele, que também estava vindo. E ela falou: não, beleza. Aí ele ia lá buscar a namorada e ela ia voltar para casa com os outros irmãos dela. Aí eles se separaram, beleza. Quando eles chegaram na casa, eles perceberam que eles tinham esquecido a chave, que tinha ficado com o irmão que foi no aeroporto buscar a namorada. Oh, mas que então eles dificuldade. ficaram tudo trancados lá de fora. Parabéns. Aí beleza. Ela fala que, apesar da casa ser antiga, ela tinha um esquema de senha que tinha sido colocado ali no portão. Era só colocar a senha. Aí beleza, eles entraram pelo portão e ficaram ali na varanda. Não tinha como entrar na casa, mas ficaram ali na varanda esperando o cidadão voltar com a namorada do aeroporto. E aí, eles estavam sentados no banquinho da varanda, conversando. E ela começou a escutar um piano tocando dentro da casa. Lembra que ela falou dos pianos? Por isso que ela falou dos pianos. Só que 2 pianos? Realmente. Pra que a pessoa vai querer ter 2 pianos? Sim. Enfim, eles estavam ali. E ela escutou os pianos, mas não falou nada. Ficou nada. Começou a fazer mais barulho. E aí todo mundo escutou. Começou a acontecer outros barulhos dentro da casa, além dos pianos. E aí quando eles olharam pra cima, tinha tipo um homem na sacada olhando pra eles, assim, ó. No andar de cima. Meu Deus. Era um homem de preto, e ele tava usando um chapéu. E ele olhava assim pra eles, né? E aí, coloca. Obviamente, saímos de lá correndo, ficamos em um restaurante próximo até o meu irmão aparecer com a namorada. Passaram-se os 2 dias e não notamos mais nada de estranho. Porém, no dia que fomos embora, encontramos com uma pessoa que frequentava a casa ali, pode ser uma pessoa que limpa, faz uma manutenção, porque era uma casa grande, alguma coisa assim. Uma pessoa que frequentava. E essa pessoa virou pra eles e falou: vocês estão indo embora e tal? Vocês não viram nem escutaram nada de estranho no tempo que vocês estavam aí? Aí ela falou: não, eu tô perguntando porque todo mundo que aluga casa e vem dormir aqui sai daqui falando que teve alguma experiência sobrenatural. Essas coisas deviam ser avisadas. Exatamente, mas você avisa, você não consegue alugar a casa, então não falamos nada. Não exatamente, né? Convenhamos que conhecemos pessoas aí, tipo você, eu acho que iria pra casa, sim. Eu ia levar um gravadorzinho pra ver se a gente consegue gravar as vozes da lei.
E aí, beleza, ela falou que sim, que eles tinham escutado uns barulhos estranhos. Se piano ela- tocando, um homem olhando, quase nada assim, Não, quase nada não. demais. Panela caindo. Se ela tivesse mente de empreendedora, ela faria um parava tour. de transformar a casa num... Airbnb? Isso. Assim que fala. E começava a transformar a casa numa tour de sobrenatural. Exatamente. Mas se não todo tem mundo que mente vai de pra lá empreendedorismo. Ela ia ganhar muito mais se ela fizesse isso. Com certeza. Passe a noite na casa assombrada. Sim. E aí ela ainda explica aqui no final que quando eles falaram que realmente eles tinham visto coisas e tal, e ela fala, ah, que novidade, eu já sabia. Aí ela pega e diz assim, que naquela casa tinha morado um casal. Como é que é? Credo! Ela contou pra eles que naquela casa tinha morado um casal. E esse casal tinha sido morto e esquartejado na banheira pelo caseiro da casa. Meu Deus. Aí ela fala, né, que se ela soubesse, ela nunca teria entrado lá, não teria alugado a casa, não sei o que, não sei o que. Gente, que bizarro. Muito. O casal morre esquartejado. Ai, gente, morre esquartejado na casa e continua lá, né? Uhum. Agora a gente espera que aquele cara com chapéu preto não seja o caseiro. Não seja o cara que foi esquartejado. Bem pensado. Eu espero que seja Esse vítima foi o e não o caseiro. assassino. Que horror. Eles têm um problema. Não tinha pensado por esse lado. Eu Sim. fico abismada com essa história, porque a gente sabe, né? A gente vê os causos e tal, os casos estudados, até em filme e tal. Mas quando a gente normal, assim, acontece essas coisas, mano, você fica... Sério? Aconteceu mesmo? Sim. Olha, se eu te falar que às vezes eu tenho mais fé e nessas pessoas anônimas, assim, que não estão, sabe, na mídia, nem nada assim. Sim. É porque elas não estão fazendo isso pra se Elas não aparecer. ganham Elas nada estão pra contar essas então. histórias. Exatamente. Aí que eu falei, gente, que loucura, você aluga um lugar, vai passar um final de semana ali, tipo, né, de feriado, não é que você vai morar lá, você só vai passar uns dias. Sim. Aí acontece um monte de coisa, você vê que você tá num lugar assombrado, você já pagou a diária ali, eles ficaram 2, 3 dias pelo que ela colocou, depois você descobre que houve uma chacina lá dentro. E os fantasmas, os espíritos ficaram. Sim. Caso Misterioso, Tralha 3. Saiu mesmo a colocar nome nesses relatos. O povo não coloca, tá faltando, né? Sim. Vamos lá. Eu passei algum tempo morando em um hotel antigo na Coreia, em Busan. Isso foi nos anos 90. Busan é Coreia do Sul, né? É. Ela fala que não vai entrar em detalhes do porquê, mas enfim. Uma noite, eu estava dormindo e aí eu acordo e dou de cara com uma mulher coreana, vestida da cabeça aos pés, com aqueles vestidos tradicionais, antigos, vermelho. Ela tá assim no pé da cama. Que horror. Só que, tipo, ela tava flutuando, entendeu? Ela não tava nem pé. Eu dou risada de nervoso, que eu fico imaginando a situação. Uhum. A mulher tá parada flutuando no pé da cama, usando aquelas roupas. Eu não sei como que é as roupas coreanas, mas eu, assim, o que me vem na cabeça um pouco é aqueles kimonos japoneses. Sabe, tipo de geisha, essas coisas assim. Ou aqueles que é meio samurai, assim, da era medieval. Japonês e tal. Não sei se as coreanas são parecidas. As roupas coreanas. Antigas. Mas você já imaginou a cena? Você acorda, dá de cara quase com uma geisha, flutuando ali com aquelas roupas. Tipo, o que é pior? Ela realmente vê uma mulher vestida daquele jeito, normal, uma mulher. Ou ela vê um troço flutuando vestido daquele jeito. Não, e falou com ela ainda. Na hora que ela acordou, que ela viu, a coreana virou pra ela e falou assim: você não é quem eu tô procurando. E ainda veio decepcionada. Ficou decepcionada. É que ela disse que falou em coreano, né? Que é tradução livre, mas tipo, mano, ela olhou, não, você não é quem eu tô procurando. Ela chegou lá toda e ficou triste, porque não era a pessoa ia que eu sobrar a queria. pessoa errada. Às vezes veio procurar algum parente também. Sim. Né? A gente leva pro lado do medo, mas às vezes veio, né? Mas por que não veio andando? Por que tem que vir flutuando? Gente, que vir flutuando? Imagina Porque você acorda do os nada, fantasmas pessoa orientais estranha são parada. diferentes. Exatamente. Se fosse japonês, além de vir flutuando, vinha com cabelo assim, ó. Sim. Entendeu?
Tailandês também. Exatamente. Com cabelo assim. Eu não sei os coreanos, mas pelo jeito eles vêm com roupa tradicional antiga vermelha. E flutuando. Enfim, Sim. aí ela fala que a mulher falou isso. E aí, tipo, eu não sei se sumiu, o que aconteceu. Ela meio que pegou no sono depois. E aí no dia seguinte, quando ela acordou, ela viu que o rádio dela tava do outro lado da sala e desligado. Só que quando ela foi dormir, ele tava ligado do lado dela, que era... Ela costumava dormir assim, né? Deixar o rádio ligado ali do lado da cama. E ela acordou, tava lá do outro lado. Então assim, ela olhou e falou assim, não foi sonho mesmo. Além de vir aqui e vir brotar e me assustar de madrugada, ainda mais nas tirei as coisas do lugar. Que abusada. Exatamente. Muito abusada. Fantasma abusada. Relato número 4. Começa assim. Eu e minha esposa estávamos vendo TV na sala. Eu percebi algo passar embaixo da mesa, mas como temos 3 gatos, achei que fosse um deles. Tinha uma deitada do nosso lado dormindo e tinha mais 2 pela casa. Minha esposa falou pra mim, olha... Eles estão no sofá vendo TV. Aí ele acha que passou um gato. Aí nisso a esposa dele aponta e diz assim, olha... Quando ele olha, tem uma garrafinha na mesa e ela tá tipo assim, ó. Chacoalhando. Uma garrafinha de água chacoalhando como se alguém tivesse batido. Não derrubou, mas deu aquela batidinha assim. E aí a esposa perguntou pra ele se ele tinha visto alguma coisa passando. E aí ele falou, acho que era a Juju, uma das gatinhas. Aí a esposa levantou, foi no quarto e os outros 2 gatos, a Juju e o outro, lembrando que um tava com eles, os outros 2 estavam lá dentro do quarto. Estavam os 2 dormindo na cama. Ou seja, primeira questão, não foi os gatos. Sim. Segundo, ela voltou, ela já tava meio assim, falou, não foi os gatos. Nós 2 vimos alguém passando. Alguma coisa passando. Não foi os gatos. A garrafinha tava balançando. Sozinha. Como se alguém tivesse batido nela. E aí... ele pegou, né, e tipo, tentou desconversar, né, pra ela não ficar com medo e tal, pra fazer ela esquecer. E aí ele falou, que pode ter sido algum bichinho, não sei o quê. E aí ele diz que ele começa a simular. Ele pega a garrafa e ele começa a simular como que um bichinho poderia ter empurrado a garrafa, sabe? Entendi. Qualquer bichinho, tipo um mosquito, sei lá, qualquer coisa. E ele fala, mas não dá, porque tá pesado, como que o bicho fez isso, sabe, assim? E ele fica tentando... achar uma explicação, e ele olha embaixo da mesa, ele olha embaixo do móvel da TV, ele procura um bicho, qualquer coisa, lagartixa, sei lá, barata, ele começa a procurar o que foi que mexeu na garrafinha e não acha nada. Só que aí nisso, a esposa dele virou e perguntou assim, quem foi que virou a cadeira pra gente? Que aí ele fala que na hora que ele tá lá procurando uma explicação, se foi um bicho, o que foi, ela olha, a cadeira tá virada. Tem uma mesa, tipo na sala de jantar, sabe? Eu acho que é apartamento, é aquelas salas conjugadas. Aqui fica o sofá, TV, essas coisas, aqui fica a sala de jantar, onde fica a mesa e tal. Sim. E aí eles olham, a cadeira tá virada. É porque o fantasma tá... Ele sentou, cruzou as pernas e ficou olhando, vendo o que o cara tava fazendo com aquela garrafa. Exatamente. E ele fala... Ele mexe na garrafa, senta e fica assistindo. Exatamente. Sério mesmo. Você acha mesmo que não fui eu? Você acha que foi um bichinho? Entendi. Aí a mulher vê, quem que mexeu a cadeira? E ele, quem será que mexeu a cadeira? O bicho. Ele deve estar zoando com a cara dos 2 ali, tentado. Exatamente. E ele fala que eles ficaram assustados, até porque já tava um clima pesado, porque eles estavam vendo um documentário de serial killer, não sei o que, mas no final das contas eles tentaram achar uma explicação lógica pra tudo e não encontraram. Inclusive, essa mesa da cozinha, ele fala que eles nem usavam. Eles só tiravam a cadeira, puxavam as cadeiras quando vinha alguma visita, coisa que não era sempre. Então, assim, certeza que nenhum dos 2 puxou aquela cadeira, esqueceu. Eles não usavam. Uma coisa que ficava lá aleatória. Sim. Mas que a primeira coisa que você vai pensar é isso, que o fantasma tá sentado ali. Sim. Às vezes nem tá, mas
Sim. Puxou a cadeira, colega, sério? Melhor com medinho. é imaginar, Medinho. porque parecia muito que o fantasma só sentou e começou a assistir o que aquele cara tava fazendo com aquela garrafinha. Nossa, que tonto. É, Não é? Para de ser trouxa, seu trouxa. sim. E o último relato de hoje também não tem nome. Eu tô falando, eu vou começar a inventar os nomes. Porque o povo não põe, muita gente não põe. Ai, nome. ele bateu a cabeça na mesa. Oi, Odd. Derrubou tudo. Ai, meu Deus. Tá, vamos lá. Ah, isso aqui é legal também. Eu tô tentando deixar uns relatos legais, assim, pro final. Uhum. Apesar que, na minha opinião, todos são legais, porque eu acho tudo interessante, gosto de tudo, então, enfim. Mas eu gostei bastante desse aqui. Eu achei bem, assim, Ó. Eu estava andando rapidamente pela rua quando fiz contato visual com uma garota bonita, andando na direção oposta. Uhum. E nós reparamos um no outro. Então, beleza, tá andando aqui, a menina vindo dali, ele olhou, que gatinha. Ele olhou pra ela olhou pra ele, cruzou o olhar, beleza, passou. Um quarteirão depois, eu ainda estou andando e noto uma garota bonita andando na minha direção. Uhum. E quando ela chega perto, eu a reconheço como sendo exatamente a mesma garota. Estou arrepiada. Eu me arrepio sozinha, eu conto e eu mesmo me divirto. Então, quando estou passando por ela, eu paro para pensar que eu andei rápido o tempo todo, na mesma direção, pela mesma rua, e pelas leis da física, basicamente, tornam esse evento impossível. Eu já ando rápido, mesmo ela correndo, não acho que ela teria me alcançado. Eu acho que o que ele quis dizer aqui é que para ela passar de novo, ela tinha que ter dado a volta no quarteirão. Uhum. Só que o bicho anda rápido, não tinha como. Sim. E aí, quando ele viu que era a mesma menina, que ele tomou aquele susto, ele olhou pra trás e ela não tava lá. Não tinha ninguém. Entendi. Não tinha nenhum lugar pra virar onde ele estava. Aonde essa menina foi? Uhum. Não, e assim, tá andando em looping, né? Porque nas duas vezes ela passa por ele do mesmo jeito. Exatamente. Ele olha lá, não tá lá. Tem algumas pessoas, mas não eram muitas, assim, no sentido dele olhar e ela tá atrás de alguém, ele não vê, tem um monte de... Não era uma muvuca, era algumas, assim, nada demais. E o maluco ainda diz assim, eu percebo na hora o que eu preciso fazer. Sair correndo e... Esconder embaixo do cobertor. não alcançar a menina. Ah, é, claro. Xarope. Claro, todo mundo pensaria isso. Mas não teve como, ela desapareceu e não sei o quê. É porque ela queria o quê? Casar com a fantasma? Acho que sim. Maluco. Tava bonita. E aí ele termina. O relato aconteceu em Berkeley. E eu juro por Deus que isso aconteceu. Eu não uso drogas e nem estava bêbado. Gente, se isso acontecesse comigo, eu não ia atrás. Eu ia sair correndo. Uhum. Eu falo, gente, das duas uma. Ou essa... Igual você falou, ou essa menina, essa fantasma, tá andando em looping aqui eternamente, a vida dela, a vida não, o pós-vida dela ficar dando a volta no quarteirão. Ou o problema sou eu. Sim. E se eu fico que ela vai comigo pra casa, porque ela gostou de mim, aí tá, agora vai ficar atrás de mim. Vai ficar encontrando comigo o tempo inteiro. Não. Não é legal, não. Gente, não, eu me arrepiei quando eu li. Sim. E me arrepiei quando eu li, me arrepiei de novo. Uhum. Porque, eu acho isso assustador, de verdade. Sim. Ela acabou de passar pra cá, como que tá aqui de novo? A minha preocupação é essa, a pessoa te seguir pra casa. É, sim. Essa é a minha preocupação, a E pessoa ele te vai seguir pra atrás casa. ainda. Ai, eu soube na hora que eu tinha que fazer. Correr pra alcançá-la e encontrá-la. Mas infelizmente ela desapareceu. Porra, ainda bem, né, filho? Pelo amor de Deus, Nossa, mas que síndrome de Cinderela. Eu, hein? Muita loucura. Se vocês gostaram dos relatos de hoje, deixa esse like. Só isso aqui já valeu o like, porque é muito bom. E se inscreve pra não perder outros vídeos como esse, beleza? Tchau! Tchau! Você não vai dar tchauzinho pra câmera hoje? Tô dando. Você sabe que eu também faço isso nos seus vídeos?